O texto revela que, gente, a comparação não está falando assim, o texto 1 é isso. Pode até ser verdade, mas não está falando a comparação, então não é a resposta da minha alternativa. Certo? Entenderam o que eu quis dizer? Deu para entender, né? Letra A. O texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em quadrinhos. Nunca, foi o que eu falei. Não tem como o Enem falar que história em quadrinho é vulgar. Eles não podem nem sonhar em colocar isso de alternativa. Letra B. Eu já estou dando a resposta que vocês já viram também. Letra B. O texto 2 pertence ao gênero literário porque as escolhas linguísticas se tornam uma réplica do texto 1. Desde quando o texto 1 e o texto 2 pertencem ao... Não, desculpa. Desde quando o texto 1 não é gênero literário e desde quando ele é uma réplica. Não é uma réplica. Letra C. Escolha do tema. Desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza como pertencentes ao mesmo gênero. Gente, não tem nem como os dois ser pertencentes do mesmo gênero. Lembra das definições que eu falei? O que diferenciava os gêneros? Que era o narrador, era a estrutura, era o contexto, tudo. Às vezes não tem nada a ver. Letra D. Os textos são de gêneros diferentes, porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. Certíssimo. Letra E. As linguagens que constroem significados dos dois textos permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. Gente, nada a ver isso. Não sei de onde tiraram que pertence ao mesmo gênero. Estão entendendo? Isso mesmo, exatamente, Carolina. Qual que é a resposta? Letra D. Óbvio. Acho que essa é uma das últimas questões. Deixa eu ver que horas são. 8h30. Ai, tá. Eu falo muito rápido. Em suas produções, nem o olho nem o ouvido são capazes... Ai, desculpa, tem que enunciado. A descrição que referencia o teatro ontológico histérico do dramaturgo estadunidense Richard Foreman representa uma forma de fazer teatro marcada pela... Não tem como, vamos ter que ler também. Em suas produções, nem o olho nem o ouvido são capazes de encontrar um ponto fixo no qual se concentrarem. O espectador das peças de Foreman é bombardeado por uma multiplicidade de eventos visuais e auditivos. No nível visual, há contínuas mudanças da forma geométrica do palco, mesmo dentro de um ato. A iluminação também muda continuamente. Suas transformações podem ocorrer com lentidão ou rapidez e podem afetar o palco e a plateia. Os espectadores podem ser de súbito a se ver banhados de luz quando os canhões são voltados para eles sem aviso. Quanto ao som, tudo é gravado. Buzinas de carro, sirenes, apito trechos de jazz, bem como o próprio diálogo. O roteiro é fragmentado, composto de frases curtas, aforísticas desconectadas. Completamente deturpado não, distópico isso aqui, né? Aqui. Letra A. Vou ler de novo o enunciado. A descrição que referencia o teatro ontológico histérico do dramaturgo estadunidense Richard Foreman representa uma forma de fazer teatro marcada pela subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral. B. Visão idealizada do mundo na construção de uma narrativa onírica. C. Representação da vida real, aproximando-se de uma verdade histórica. D. Adaptação aos novos valores da burguesia frequentadora de espaços teatrais. Nossa. Letra E. Valorização espetacular do ideal humano, retomando o princípio do classicismo grego. Gente, qual que vocês acham que é a resposta dessa questão? Essa aqui é boa de fazer por eliminativo. Porque a gente viu que, assim... Ó, vou fazer com vocês, tá? Letra A. Subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral. Eu, sinceramente, se eu estivesse fazendo, eu ia pular. Não sei se está certo, não sei se está errado. B. Visão idealizada do mundo. Desde quando buzina, apito, trecho é idealização de alguma coisa? Construção da narrativa onírica. Só se for pesadelo. Não tem nada a ver. Letra C. Representação da vida real, aproximando de uma verdade histórica. Não, gente, verdade histórica. Em teatro. Beleza. Letra D. Adaptação aos novos valores da burguesia frequentadora de espaços teatrais. Não tem nada a ver, normalmente não é adaptação. Letra E. Valorização espetacular do ideal humano retomando os princípios do classicismo grego. O que tem de classicismo grego nisso aqui? Letra A. Exatamente. A gente fica... Às vezes a gente não pode falar assim,
Acho que não é. Corto. Não, às vezes você vai fazer tudo por eliminação, porque as outras alternativas estão tão erradas que você não consegue nem pensar em outra para marcar. Entendeu? Não, tá tudo horrível. Eu acho que essa é a última questão. Vamos fazer. Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois... Vamos ter que ler. Receita. Tome-se um poeta não cansado. Uma nuvem de sonho e uma flor. 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve se retorce, deita-se à luz num corpo de mulher. Uma pitada de morte se reforce que um amor de poeta assim requer. José Saramago. Letra A. Vamos ler de novo o comando. Esse texto constitui uma mescla de gênero, pois introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. B. Explicita as etapas essenciais da preparação de uma receita. Letra C. Explora elementos temáticos presentes em uma receita. Letra D. Apresenta a organização estrutural típica de um poema. E. Utiliza a linguagem figurada na construção do poema. E aí? Vamos fazer junto. Letra A. Vou mostrar a resposta para vocês, tá? Tá. Introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. Realmente, ele introduz vários procedimentos que, assim, você parar para pensar, o tema dele é receita, o nome dele é receita, mas foi introduzido, né? Letra B. Explicita as etapas essenciais de preparação da receita. Não explicita nada. Esse texto dele não tem nada. Você tem que pensar que ele colocou receita, mas é o subtema dele. O tema dele não é fazer uma receita. O tema dele é falar sobre poeta não cansado, uma pitada de morte, entendeu? Letra C. Explora elementos temáticos presentes em uma receita. Essa eu concordo. Essa é foda, porque eu também eu acho que eu marcaria C. Mas, se para pensar, a letra A tá mais correta. Explora elementos temáticos presentes em uma receita. Qual que é o tema de uma receita? É você dar uma... Hoje vi que não posso ser poeta. Não. Se eu falar para você que você pode ser poeta, você vira poeta. Você é seu fator externo. Essa questão é difícil. É que ele fala uma pitada. Não, ele fala todas as doses, 3 gotas. É realmente explora elementos temáticos presentes na receita. Ah, agora eu vou explicar para vocês por quê. Por que que não é a letra A e não é a letra C? Porque o comando é o seguinte: esse texto constitui uma mescla de gêneros por quê? Porque ele introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. Esse texto constitui uma mescla de gêneros porque explora os elementos temáticos presentes na receita. Não é por isso que ele forma uma mescla de gêneros, necessariamente. Deu para entender? Mais ou menos. Tem umas questões que são confusas mesmo. Aqui ele deveria ter falado assim: explora os elementos temáticos presentes na receita enquanto tenta fazer um poema. Entendeu? Letra D. Apresenta a organização estrutural típica de um poema. Não, mas não é por isso que ele constitui uma mescla de gêneros, entendeu? Letra E. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois utiliza linguagem figurada na construção do poema, mas qual poema que não utiliza linguagem figurada? Não é por isso que ele faz uma mescla de gêneros, entendeu? Ai, tem mais questão. Show. Agora sim. 8h40. A literatura de cordel. Eu falei que cai cordel. Eu vou ler primeiro o enunciado, peraí. O gênero textual cordel, também conhecido como folheto, tem origem em relatos orais e constitui uma forma literária popular no Brasil. A leitura do texto sobre literatura de cordel permite. O que o texto está falando? A literatura de cordel é ainda considerada por muitos uma literatura menor. A alma do homem não é mensurável e desde que o cordel possa exprimir a história, a ideologia e o sentimento de qualquer homem, vai ser sempre o gênero literário preferido de quem procura apreender o espírito nordestino.
Os costumes, a língua, os sonhos, os medos e as alegrias do povo estão no cordel. Na nossa época, apesar dos jornais e da TV, que poderiam ter feito diminuir o interesse nesse tipo de literatura e da falta de apoio econômico, o cordel continua vivo no interior e em cenários acadêmicos. A literatura de cordel, as estilogravuras e o repente não foram apenas um divertimento do povo. Cordéis e cantorias foram o professor que ensinava as primeiras letras e o médico que falava para inculcar comportamentos sanitários. O cordel e o repente fazem, muitas vezes, de um candidato o ganhador da banca de deputado. E assim, lendo e ouvindo, foi se formando a memória coletiva desse povo alegre e trabalhador, que, embora calmo, enfrenta o mar e o sertão com a mesma valentia. O texto de Brickman e De repente foi o cordel. A leitura do texto sobre a literatura de cordel permite descrever esse gênero textual exclusivamente como instrumento político, valorizar o povo nordestino que tem no cordel sua única forma de expressão, ressaltar sua importância e preservar a memória cultural de nosso povo, avaliar o custo econômico dos folhetos expostos em barbante. Fala sério. Letra E. Informar os leitores do baixo valor literário desse tipo de produção. Pelo amor de Deus, gente, qual que é a resposta nessa questão? Letra C. Que isso? Ó, não tem como ser letra A. Descrever esse gênero textual exclusivamente. Tem que parar com isso. Letra A. Descrever esse gênero textual exclusivamente como instrumento político. É exclusivo, gente. Valorizar o povo nordestino que tem no cordel sua única forma de expressão. Ressaltar essa importância e preservar a memória cultural de nosso povo. Joia. Avaliar o baixo custo econômico dos folhetos expostos em barbante. Em que momento falou em custo econômico no texto? E também, você acha que ia ser isso a resposta da questão? Letra E. Informar os leitores do baixo valor literário. Já está errado aí, já não tem nem como. Não é. Se fosse assim, que tem no cordel uma forma de expressão, valorizar o povo nordestino. Não necessariamente está tentando valorizar o povo nordestino, né? É sim valorizar a literatura do cordel que ressalta o povo nordestino, não necessariamente o povo nordestino pela literatura do cordel, é o cordel pelo povo nordestino. Dá para entender isso? Show. Então, assim, a letra C, né? Gente, tem muita questão. Calma. Quem não passou... Opa, peraí. Ah, eu amo essa. A gente vai ler os textos primeiro. Porque... Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes trechos. Texto 1. Desculpa, vou parar de novo. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Gaúcho significa de esquerda, ser torto na vida, entendeu? Texto 2. Quando nasci, veio um anjo safado, chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinada a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. É música, viu? 3. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intersexualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade por A. Reiteração de imagem. B. Oposição de ideias. C. Falta de criatividade. D. Negação dos versos. E. Ausência de recursos. Vou falar por quê, tá? Que não é a letra B e não é a letra A. Eles não discordaram, gente. Não fez oposição de ideia. E não é por causa disso que estabelece intertextualidade. Não é porque está sendo oposto à ideia, entendeu? A pergunta é: pode até estar tendo algumas oposições, mas não é por isso que estabelece a intertextualidade. A intertextualidade, Carolina, é o seguinte:
Oh, meu Deus, peraí. Essa é a última questão, tá? Intertextualidade é a seguinte. Primeiro texto. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Esse é o texto original. O que Chico Buarque e a Adélia fizeram? Fizeram uma intertextualidade. Pegaram esse texto que já existiam e tomaram com uma forma diferente. Que é quando nasci, vem um anjo safado. Quando nasci, um anjo esbelto. Entendeu? Essa que é a intertextualidade. Beleza? Eles não estão se opondo. E também, se tivessem se opondo, não é por isso que fazem intertextualidade. Porque eu poderia muito bem, quando eu nasci, um anjo bonito, desses que vivem na luz, disse: vai, Laura, ser feliz na vida. Eu estaria fazendo uma intertextualidade, sendo contrária. Isso, exatamente. O negócio aqui é o seguinte: eles pegaram esse texto e estão repetindo o texto de forma diferente. Não necessariamente com a mesma ideia, mas é a repetição, é a coisa. Você lê o primeiro texto, você sabe que é Carlos Drummond. Você lê no outro, é Chico, mas o Chico você sabe que tem Carlos Drummond ali dentro. Deu para entender isso? Por isso, ele reitera a imagem. Isso, Samira. Oposição de ideia não é, porque, como eu expliquei, pode ter intertextualidade sem ser necessariamente, podem ser iguais, e não é por isso também que faz ser intertexto. Falta de criatividade, pelo amor de Deus, né? Vai, Haru, vai ser 7, meu amigo. D, negação dos versos. Também não é isso, não. Letra E, ausência de recurso? Lógico que não. Então, a letra A, tá? Gente, essa foi minha aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail. Eu sou muito ruim de responder. O que significa negação de verso? Não, negação, né? Tipo assim, negação dos versos. Não é, ele não pegou e estabelece intertextualidade de Andrade por negação dos versos. Ele não está negando nenhum verso, entendeu? Eles estão só fazendo intertextualidade. Deu para entender isso? Não é por isso que faz intertextualidade, entendeu? E também ficou muito solto aqui essa negação dos versos. Negar verso é contrariar o texto original, entendeu? Não é necessariamente uma coisa específica. Negação de verso é uma frase específica. Deu para entender? Okay. Eu explico de novo, se quiser. Tá bom. Gente, aí. Negação de verso estaria seu ponto. Isso. É isso aí. Isso aí. Ou poderia não estar falando nada, poderia só discordar mesmo. Não precisava ter uma opinião contrária, só ela falou assim: não, eu não concordo com isso e pronto. Você já teria negando o verso dele, entendeu? Gente, é isso. Que horas são? Tá ótimo. Vocês vão ter 12 minutos de intervalo e aí a Juliana vai dar aula agora. Gente, muito obrigada. Espero que vocês estudem bastante. Eu quero fazer as aulas assim. Eu acho que é mais legal a gente ficar fazendo questão, né? É mais interessante para vocês, que a gente vai treinando, certo? Então, até a próxima. Fiquem bem. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. E qualquer coisa, se tiver dúvida. Ah, esqueci. Gente, eu vou trazer uma recomendação toda a aula, tá? Essa minha recomendação de hoje é. Deixa eu ver minha câmera aqui. É o Alienista. Acho que aqui tá espelhado, mas. Como eu falei, Machado de Assis cai todo ano. Todo ano. Quem tiver interesse em ler alguma coisa, é um livro pequeno, tá? Pode ler. Vou fazer isso. Tá bom? O Alienista, dica da semana. Beleza? Beijo pra vocês. Fiquem bem. Até a semana que vem. Ô, Laura. Vou passar Laura, aqui para Juliana. aí você pode parar a gravação.